Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas do 7º ano. Deixa eu dar uma aquecida nas cordas vocais, né? De vez em quando, de manhã logo cedo, a gente fica com as cordas vocais meio travadas, e dá uma travada, engasgada na leitura, engasgada nas palavras, mas eu acredito que agora está aquecidinha. Beleza, pessoal? Vamos lá. Redes de comunicação aí que a gente pode observar no nosso território, né? Vamos entender aí um pouquinho dessa conexão, dessa ligação, dessa relação que tem aí. A comunicação, ela é bastante importante, né? Nós estamos aqui utilizando da comunicação para atingir vocês, né? Para atingir, levar, passar, repassar os conhecimentos para vocês todos. Então a comunicação é bastante importante e os meios que essa comunicação vai chegar até vocês também é importante, né? A fala, esse recurso que a gente observa, mas para chegar até vocês ela vai utilizar alguns meios necessários para poder comunicar, né? A comunicação ela vem aí desde quando a humanidade ela começa a ser bastante importante, né? Se a gente for até além a gente observa que não só os seres humanos fazem a comunicação, mas também como se outros seres vivos eles têm as suas relações de comunicação aí. Beleza, pessoal? E alguns meios para poder levar essa comunicação, eles são bastante antigos. O primeiro meio de comunicação que a gente observa aí para levar uma informação de uma determinada localidade a outra foi a utilização de cartas, né? O correio é um dos mais antigos meios de poder levar uma informação até o seu destino, que foi bastante utilizado por pombos, correios. Lembra daquela ideia, né? Pegava-se um pergaminhozinho, colocava-se ali no pezinho do pombo e ia levar, um pombo treinado ia levar até um determinado local, uma mensagem, um conflito, uma guerra, um socorro, algo desse tipo. Não só em pombos, como em corvos também. E os correios, essa importante forma de poder chegar essas informações para a gente foi bastante antiga. Depois ela começa a sua evolução, né? A gente tem os telégrafos, né, que eram cabos, geralmente cabos submarinos, que tem uma evolução também até o período atual. Esses cabos aí vão fazer a ligação, a interligação entre uma determinada localidade e outra, né? Então, por exemplo, a primeira experiência que nós podemos observar nisso aí foi uma ligação de um cabo telégrafo dos Estados Unidos à Inglaterra. Da Inglaterra aos Estados Unidos foi a primeira aí, execução, realização dessa transmissão de cabo telégrafo através do telégrafo, né? Depois veio evoluindo, né? O rádio aí é um importante meio de comunicação, a televisão se tornou um importante meio de comunicação, que ela veio chegar até o nosso território brasileiro na década de 50, em 1950, e nós tivemos aí os primeiros televisores colocados aqui no nosso território, né? Hoje está completando 70 anos aí de transmissão aí de televisão desse meio de comunicação aí no nosso território, também nessa década, né? E assim por diante. E a sua evolução não para por aí. Nós tivemos aqui as redes, né, de informação, como por exemplo aí a telefonia, né? A telefonia fixa, a telefonia móvel, né? Os smartphones e assim por diante. E hoje nós temos a internet, um importante meio de comunicação que atinge a toda a população, embora que em determinados locais essa comunicação seja um pouco precária, mas ela é uma forma de tentar interligar aí. Beleza, pessoal? Então as redes de comunicação a gente observa aqui, né, uma estrutura aí, um desenvolvimento fazendo uma interligação da comunicação hoje a nível mundial. Com o processo de globalização, a comunicação, o transporte e a comunicação ela é essencial. Hoje você pode se relacionar com uma pessoa tanto daqui no nosso município, quanto de outro município, de outro estado, de outro país até, de outro continente e tudo mais. Então, com o processo de globalização, essa integração, essa interação de comunicação ela é bastante ampla, ela vai se levar a bastantes locais, né? E vários são os mecanismos aí da rede de comunicação. Nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a internet, nós temos os smartphones, nós temos os jornais, nós temos livros e tudo mais. E uma infraestrutura faz parte dessas redes de comunicação, ou seja, uma necessidade, uma infraestrutura, um conjunto básico de elementos, de cabo, satélite, de provedor, receptor, que vai promover essa ligação, essa interligação de comunicação, né? Então vamos lá. As redes de comunicação
se assemelham às redes de transporte, quando constatamos que ambas precisam de infraestrutura para que seus fluxos ocorram. Para que exista esse fluxo, essa corrida, essa chegada, essa ida e vinda de informações, é preciso de uma infraestrutura. Só preciso de cabos, satélite, todo um equipamento, todo um aparato para poder chegar até você. Por exemplo, para poder chegar à internet na sua casa, nesse local onde a gente está gravando, na minha casa e outros locais, ela necessita de quê? Ela necessita de uma estrutura, uma infraestrutura de cabos ou então satélites para poder chegar essa informação até a gente, né? Então são essas aí as infraestruturas necessárias. Assim como nos meios de transporte existe uma infraestrutura necessária, que seriam as rodovias, as estradas, as ferrovias e tudo mais, seria a infraestrutura necessária para poder fazer essa interligação, essa chegada de produtos. Assim necessitamos de uma infraestrutura com cabos, satélites e tudo mais para poder chegar as informações até a gente. Beleza? Vamos lá. As redes de comunicação, já vimos, né? A natureza desses fluxos podem ser distintas quanto à natureza daquilo que se desloca. Nas redes de transporte, por exemplo, faz uma análise, né? Há deslocamento de matéria, né? Mercadorias, objetos, material vivo e outros. Já nas redes de comunicação, a informação constitui um elemento imaterial, ou seja, não é palpável. Nas redes de transporte, nas vias de transporte, a gente vê produtos chegando de um determinado local a outro, né? Porém, nas redes de informação, nós vemos o quê? Algo imaterial, a comunicação, a fala, a imagem, tudo mais. Não é uma coisa que se pega, mas é uma coisa que se vê, que se entende, que se observa, que se analisa. Beleza? Deu para a gente pegar essa ideia, vamos prosseguir. E aí as redes de comunicação, né, nós temos vários exemplos aí de meios de comunicação, nós temos jornais, nós temos livros, nós temos antenas, nós temos aí a televisão, nós temos o rádio, nós temos as câmeras, ou seja, uma série de redes de comunicação, uma série de meios de comunicação que vão levar a informação até você. As informações estão associadas a objetos palpáveis. As informações, para poder chegar até você, para poder chegar até a gente, está em objetos palpáveis. Quais são esses objetos? Cartas, jornais, livros, telefones, rádios, smartphones e outros. Através desses objetos, a informação chega até nós. Beleza? Portanto, são viabilizadas por redes que envolvem sistemas de transporte. No caso dos materiais impressos, cabos, antenas, satélites têm uma natureza geográfica, ou seja, estão distribuídas no espaço. Essas redes, né, esses cabos, essas antenas aí que vão ser essa infraestrutura necessária para poder chegar essas informações até a gente. Ok, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos prosseguir. E aí a gente tem um exemplo, né, uma imagem que a gente colocou aqui para vocês dos Correios, né? Um dos primeiros meios de transporte aí de informações para poder chegar até as pessoas. Hoje, atualmente, a gente não utiliza muito mais esse meio de transporte de informações, né? Por exemplo, você hoje raramente escreve uma carta, você escreve muitas cartas, Rubens, mas na internet, né? O MSN, né? E assim por diante, ou seja, o Message, você mais envia dessa forma. Antigamente, em tempos atrás, existiam muitas cartas que iam e vinham e tudo mais. Nos anos 80, nos anos 90, a partir da revolução, né, técnico-científica e através da internet, desenvolvimento da internet e tudo mais, os smartphones e tudo mais, diminuiu. Porém, os Correios ainda existem levando o quê? Produtos, equipamentos eletrônicos. Você compra pela internet e recebe o seu produto pelo correio. Muitas vezes acontece isso, a maioria das vezes ultimamente acontece isso. Boletos de pagamento, contas de água, contas de energia, contas de faturas de cartão, chega via correio também. Ou seja, então ainda é utilizado esse meio de transporte. O acesso às informações e às redes de comunicação tem uma natureza econômica, política e até barreiras geográficas. Ou seja, para poder chegar, para poder determinada população ter o acesso a determinadas informações, ela vai depender dessas situações aqui. Natureza econômica.
Às vezes você tem acesso à informação, mas geralmente a sua condição, a condição econômica do indivíduo, ela não vai possibilitar a chegada dessa informação até ela. Hoje, atualmente, é um dos problemas que nós temos. Mesmo necessitando da transmissão dessas aulas remotas para a população, muitas vezes o público-alvo não tem acesso a essas informações. Porque falta o quê? Porque esbarra uma série de situações dessas, econômicas, políticas, barreiras geográficas e tudo mais. O acesso da internet pode ser difícil a chegar numa zona rural, numa zona a nível de outros estados, né, de difícil acesso, assim por diante, comunidades ribeirinhas, por exemplo, e assim por diante. As políticas de inclusão social geralmente não chegam lá, as políticas públicas de inclusão social, de levar, de acesso à informação, não chega até lá, correto? Então temos a exemplo da barreira geográfica, da barreira política, né, econômica também, né? Muitas vezes a população não tem a condição econômica necessária para dispor do acesso, da chegada até essa informação lá, ou do equipamento necessário para poder receber essa informação. Um tablet, um computador, smartphone, ou seja, um equipamento que vai recepcionar esse produto. Essa informação, beleza, pessoal? Então, as barreiras, essas barreiras aí vão influenciar o acesso da comunicação. Os serviços postais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Brasil tem cobertura nacional. Aí a gente tem um exemplo, né, da empresa, né, brasileira de Correios e Telégrafos aí que consegue atingir em todos os locais, mesmo a gente observando pouco, mas ela ainda consegue atingir boa parte aí do território brasileiro. Ok? Pessoal, olha só, a gente tem uma informação aqui, um mapa. Esse mapa aí nós temos aí a distribuição, né? A distribuição do acesso à internet por domicílio. Não é por pessoa, mas sim por domicílio aí. O acesso à internet, esses são dados do IBGE de 2013. Observe-se o seguinte: os locais onde tem maior acesso à internet e os que têm menor acesso à internet, ou seja, em suas residências, não é a nível, a nível residencial e não a nível individual, por exemplo. Beleza? Então nós temos aqui, essas cores mais claras aqui, são as que têm menos acesso à internet. Ela chega aqui, nós podemos observar aqui na região Nordeste, em 2 estados, Maranhão e Piauí. Aí o que acontece? Nós temos aqui em porcentagens atendimento domiciliar de internet de mais de 19 a 30% das famílias, das residências são atendidas nessas regiões. E assim por diante, de 30 a 40% nessas regiões aqui, ó, também parte do Nordeste, a gente vê Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia, Tocantins, também aqui já no Norte, Roraima, Acre e Rondônia, que tem aí o atendimento, o acesso à internet de 30 a 40%. E aí ela vai subindo de 40 a 50% em regiões como Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Beleza? De 60 a 71% nós temos a região do Sudeste. Parte da região Sudeste, também parte praticamente toda a região Sul. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, na região Sudeste, mas temos também Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atingindo 62 a 71%, aí, a mais de 71% aí, do atendimento domiciliar, do acesso à internet. Beleza? Então olha só, distribuição do acesso à internet por domicílios em porcentagem dos estados. A conexão é residencial, não é aquela conexão individual, uma conexão residencial. A desigualdade de acesso no território brasileiro ainda é grande, a gente observa que a desigualdade é grande, existe uma certa desigualdade. Você observa que 30% dos domicílios nessas 2 localidades aqui no Maranhão e no Piauí tem acesso à internet, enquanto na região Sudeste, mais de 70% tem acesso à internet, os domicílios têm acesso à internet. O Distrito Federal possui mais de 62,01% dos domicílios com acesso à internet, no Distrito Federal, capital da República, que a gente observa aqui, beleza? Maranhão e Piauí apresentam menos de 30% de seus domicílios com acesso à rede mundial de computadores.
Esses dados são daí do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, de 2013. Então a gente observa que existe uma certa desigualdade de acesso à informação em todo o território nacional, ou seja, ela não é um conjunto, não é toda a população que tem acesso a essa informação. Prosseguindo, pessoal, acesso mundial à internet, aí nós temos aí também essas porcentagens, né? A localidade que tem menos acesso à informação, menos acesso à internet, é isso aqui, dados aí do IBGE também no ano de 2014, as comunidades mundiais que têm menos acesso à internet é justamente aonde? No continente africano. Temos parte aí também no continente asiático, mas a predominância da falta de acesso à informação, de falta de acesso à internet, está justamente no continente africano, seguido dali do continente asiático, e aí a gente vem a diminuição, né? O aumento, porém não é um aumento constante, um aumento, vamos botar um aumento, um grande aumento também, aqui em regiões da América do Sul também a gente começa a aumentar, mas os países, as localidades que têm maior acesso às informações é justamente o quê? Os países desenvolvidos. Observa-se que Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, parte, não todos da Europa também, mas parte da Europa ali, nós temos ali um grande crescimento, um grande desenvolvimento, um grande acesso à informação, beleza? Mesmo com a existência de uma infraestrutura de conexão entre os continentes, o acesso à internet se mantém desigual, mesmo com essa situação toda. Exemplos de obstáculos ao acesso da internet: acesso à energia elétrica, ou seja, a falta de energia elétrica vai dificultar o acesso à internet, beleza? Nível de renda e padrão de consumo, ou seja, a renda, o recurso, o ganho da pessoa também afeta o acesso à internet e o padrão que ela consome, se ela pode ou não consumir de acordo com aquilo que vai levar ela a poder adquirir o acesso a essa internet. Controle de acesso à informação como instrumento político e outras conclusões. Observe aqui, ó. A China está aqui. A China, geralmente, ela tem pouco acesso à internet. A China, ela tende, a gente observa aí, ela tem a tendência, ela tende a controlar o acesso à informação. Como ela é um país de política socialista, então o que acontece? A política socialista, então, geralmente ela restringe, ela barra um pouco do acesso à informação de sua população. Deu para pegar a ideia? Então, um exemplo que a gente pode observar aí. Prosseguindo, a gente fica por aí, pessoal, observa o seguinte: existe as conexões aí que levam as informações, o acesso à internet através de cabo submarino, né? Um dado que a gente faltou colocar aí. Mas o acesso, tem também sites aí, existe uma interligação mundial, eu vou trazer na próxima aula para vocês, só isso aí que faltou, o acesso a cabos submarinos que vão possibilitar o acesso à internet, ele é muito grande, praticamente todo mundo. Tem imagens, tem exemplos disso aí. Por exemplo, o acesso da internet, acesso à comunicação via internet do Brasil, ela é feita com os Estados Unidos. Então são cabos submarinos que levam até a gente ser essa ligação com os Estados Unidos para a gente poder ter aquele acesso à internet. Essa ideia, essa estrutura, ela está sendo desenvolvida também com a Angola. Nós temos a ideia de extensão de cabos submarinos entre Brasil e Angola, possibilitando maior acesso às comunicações, tendo uma outra via que não seja a via Estados Unidos, a via norte-americana. Meu mapa não está por aqui, mas ou seja, as nossas comunicações na internet têm relação com os Estados Unidos. Essa relação agora o Brasil está tentando fazer com a Angola, ou seja, via cabos submarinos que vão interligar os dois países, possibilitando assim o maior acesso à informação. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos finalizar por aqui. Correção de exercícios, vamos lá. Podemos definir a multimodalidade como a conexão ou articulação entre os vários meios de transporte durante o deslocamento de uma carga. Exemplifique essa definição. Exemplo, o transporte realizado em um container, é esse container que vai fazer essa ligação das modalidades, né? Você pega um container num navio, coloca ele num caminhão, num trem, e ele vai chegar até o seu destino final. Da mesma forma, o inverso. Em determinado local de produção, esse container vai ser abastecido por um caminhão e tudo mais, e vai chegar a um determinado local, a um porto e assim por diante. Que chega de navios até portos, sendo transferido por caminhões ou trens
que deslocam essa carga para o interior do país, sendo utilizados mais de um meio de transporte. Segunda questão, cite tipos de modais de transporte: o aeroviário, o dutoviário, o ferroviário, o hidroviário e o rodoviário. São os modais que nós temos de transporte. Beleza? Terceira questão, cada órgão tem um tempo específico de isquemia. Qual seria o melhor modal de transporte para atender um paciente que precisa de um transplante de pulmão e coração? O modal aeroviário. Quarta questão, o abastecimento do transporte aéreo é dependente de que tipo de modal de transporte? Do modal rodoviário. Beleza, pessoal? Prosseguindo, exercícios dessa aula para a próxima semana. Cite exemplos de obstáculos ao acesso à internet. Segunda questão, mesmo com a existência de uma infraestrutura de conexão entre os continentes, o acesso à internet se mantém desigual. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E terceira questão, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2013, qual a localidade do Brasil que possui mais de 62,1% dos domicílios com acesso à internet e qual a que possui menos de 30% de seus domicílios com acesso à rede mundial de computadores? Pessoal, fica essa mensagem para a gente. Sem lutas não há vitórias e sem persistência não haverá sucesso. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!